Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar a nossa reflexão do 12º encontro de reflexão sobre o mistério da Eucaristia. Hoje vendo uma segunda parte do Evangelho de João. Primeira parte da semana passada, nós vimos a realidade divina de Jesus. Eu sou o pão vivo descido do céu. E a adesão de Jesus é feita através da fé. Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar já a dimensão sacramental em João, que fala da realidade humana, aquilo que se come, isto é, o pão. E Jesus, que é o pão vivo descido do céu, é aquele também que se fez carne. E Jesus, então, fala da realidade humana. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aqui, então, nós estamos dentro de uma perspectiva já da realidade humana de Jesus. Divino, humano. Adesão à fé e agora se alimentar do próprio Cristo. Então, ouçamos o texto que nós vamos trabalhar, é o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 52 a 59. Ouçamos o texto de São João. Os judeus começaram a discutir entre si: como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Então, começamos esta realidade, que fala desta humanidade, desta carne. Jesus lhes disse: eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não têm a vida em vocês. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que se alimentar de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá eternamente, para sempre. Jesus disse essas coisas quando estava na sinagoga em Cafarnaum. Este é o nosso texto de reflexão do dia de hoje, do nosso domingo. Nós temos uma realidade importante, a realidade da vida humana do Filho do Homem. Quando nós falamos, então, carne, reflete a realidade humana que o Divino assumiu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nasceu de Maria. Então vamos caminhar através de cada versículo. Os judeus começaram a discutir entre si: como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Entra a incompreensão dos judeus.
entra o tema da carne. A palavra eterna que estava junto do Pai e era Deus, é aquela que se encarnou e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como vemos lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2 e depois versículo 14. A carne é a realidade frágil, limitada, débil, da própria realidade humana. Então, o Filho de Deus assumiu uma carne humana. A carne não pode dar a vida, pois ela é mortal. Versículo 53. Jesus lhe disse: eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não têm a vida em vocês. A palavra de Jesus é forte. Jesus é a garantia daquilo que ele fala. Os judeus pensam numa realidade material, é uma leitura literal. Mas é preciso entrar no mistério divino de Jesus. Se não comem a carne do Filho do Homem, isto é, Jesus em sua realidade humana, e não bebe o seu sangue, também em sua realidade humana, traz a consequência de que eles não possuem a vida neles. Ora, a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue, cuja finalidade é a vida, ter a vida, ser possuidor da vida divina. A vida requer esse comer a carne e beber o sangue de Jesus, o Filho do Homem. Esta passagem deve ser elucidada pela instituição da Eucaristia de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Na mesa eucarística, Jesus afirma sobre o pão: isto é meu corpo, isto é, a sua carne. Não diz isto simboliza ou significa, mas é uma realidade própria que é dado por vós. Isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por vós. Aquilo que aconteceria na cruz, os apóstolos participam então por antecedência. Ali você vê pão, mas é corpo de Cristo, é carne de Cristo. Ali você vinho, mas é sangue de Cristo. Como os judeus não conseguiam acreditar que por detrás da humanidade de Jesus, o Filho do Homem, se escondia a divindade, muitos também não acreditam que por detrás daquele pão e vinho está o Cristo todo, corpo, alma, divindade. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A consequência, aquele que se une sacramentalmente a Jesus, comendo sua carne e bebendo seu sangue, é que ele tem vida eterna. Preste atenção,
Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Não é terá vida eterna. O participar da Eucaristia é já participação desta vida, não em plenitude, mas já presente e vivo na espécie da Eucaristia, do pão e do vinho, nas espécies. Ora, numa realidade, uma realidade é que ele se torna possuidor ao comer e beber a carne e o sangue de Cristo. Ele possui vida eterna. A participação deste banquete, Jesus é a garantia. Ele o ressuscitará no último dia. Claro que aqui nós temos uma distinção entre a expectativa do fim dos tempos, na perspectiva judaica, que se esperava a realização das promessas no fim da história, mas para nós cristãos, nós não esperamos mais este fim da história, porque esse fim da história já é realidade, a partir de Jesus Cristo ressuscitado. Ali, ele realizou, já se fez presente na história, o fim dos tempos, o último dia. E ele então diz: a consequência, aquele que se une sacramentalmente a Jesus, comendo sua carne e bebendo seu sangue, então é que ele tem vida eterna. Versículo 55. Porque minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. A fé nos faz participantes do pão da vida que desceu do céu. A realidade divina que vem de Deus, que vem do céu. Já agora é a carne e o sangue da humanidade assumida pela divindade que nos vem colocada como comida necessária para a vida eterna. A carne humana é verdadeira comida. Tomai e comei todos vós. Isto é meu corpo, minha carne. Seu sangue é verdadeira bebida. Tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue da nova aliança. Versículo 56. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A comunhão plena de Jesus com aquele que se alimenta de sua carne e sangue é uma realidade inseparável, uma unidade plena, onde, ao nos alimentar de Cristo, nós nos transformamos naquele que comungamos, isto é, Cristo Jesus. Veremos na próxima reflexão São Tomás de Aquino refletindo este mistério. Versículo 57. E como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimentar de mim, viverá por causa de mim. O Pai é princípio da missão do Filho. Ele, por ser o Pai, é princípio ontológico do Filho, isto é, o princípio ontológico está na ordem do ser. O Pai é aquele que gera, o Filho, é aquele que é gerado. O Pai gera o Filho é gerado. São distintos. Um é o Pai, outro é o Filho. Embora distintos, são uma e mesma realidade, o mesmo Deus. Como o Filho vive pelo Pai, princípio ontológico, aquele que se alimenta do Filho viverá por causa dele. Sua natureza humana se transformará na natureza divina.
gerando no comungante a transformação de sua natureza humana mortal em eterna. Ora, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados comeram e depois morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Agora, Jesus une as duas partes. A parte da fé, o pão vivo descido do céu. E a segunda parte é a parte sacramental, a Eucaristia. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Na primeira parte, a sua origem divina, descido do céu. Na segunda parte, a sua realidade humana, minha carne, meu sangue, portador de vida, porque divino. A fé nos leva à Eucaristia, e a Eucaristia nos une na fé. A Eucaristia faz a Igreja, e a Igreja faz a Eucaristia. Nós, diante desta reflexão, vamos também, na semana que vem, passar para refletir esta mesma passagem sobre a Eucaristia através da reflexão ao Evangelho de João, que foi feita por São Tomás de Aquino, completando assim esta série, e depois já vamos começar passando também sobre a questão da Eucaristia, vista pelos padres da Igreja. Vamos ver os padres do início do segundo século, e depois vamos caminhando para ver como a Igreja pensava a questão da Eucaristia e pensava essa presença real de Jesus na Eucaristia. Então, desde o princípio da Igreja, já se tem essa consciência de que a celebração da Eucaristia faz presente o próprio Cristo encarnado, que se fez carne, como diz também São Justino na sua primeira apologia. Mas isso nós vamos ver depois. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.